O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, a carta de São Paulo aos Gálatas, o capítulo que nós estamos lendo hoje, começa dizendo assim: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Por que São Paulo está voltando a este tema da liberdade e para que o povo da comunidade dos Gálatas não se amarre de novo ao jugo da escravidão? Primeiro, porque quando Paulo anunciou o evangelho para essa comunidade, quando chegou até eles a notícia do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, eles fizeram uma experiência muito forte com Jesus, e que foi uma experiência admirável. Foram tocados pela palavra, mudaram de vida, e de fato foi admirável a mudança que aconteceu ali na vida desse povo. Só que essa mudança instantânea e repentina parece que teve um prazo de validade muito determinado. Porque no mesmo capítulo 1 da carta aos Gálatas, São Paulo faz questão de chamar a atenção desse povo, e inclusive diz assim: estou admirado com a velocidade que vocês deixaram o evangelho verdadeiro para seguir outras coisas que estão anunciando no meio de vocês. Ele se admira disso, falando que eles deixaram rapidamente o evangelho verdadeiro para seguir um outro evangelho, para seguir uma outra coisa, para estarem então envolvidos com uma outra tradição. E São Paulo diz: olha, se até um anjo do céu descer diante de vós pregando um outro evangelho, que não seja o evangelho de Jesus Cristo, vocês não podem aderir, porque a adesão a qualquer outra palavra que não seja a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo os levará novamente à escravidão. O que é essa escravidão? Estavam sob o jugo do pecado, em exterioridades que não são as melhores coisas diante de Jesus. Quando fizeram a experiência com Ele, ficaram livres de tudo isso. Só que é como aqueles que fazem renunciam para poder seguir Jesus, e até dizem assim: Senhor, com a força do Espírito Santo, por essa experiência maravilhosa que eu fiz contigo, eu renuncio ao pecado, eu renuncio às coisas ruins para poder te seguir. Só que depois volta atrás, catando as coisas que renunciou, voltando à escravidão do pecado. Uma vez tendo feito a experiência com Jesus, é preciso ficar firmes nessa experiência, perseverar na fé, para não voltar atrás ao jugo da escravidão, nem muito menos ficar com saudades, tal como o povo hebreu, que estava escravo no Egito, e que depois
apareceram algumas dificuldades na caminhada rumo à terra prometida, começaram a sentir saudades do Egito, saudades do pecado. A gente tem que ter horror ao pecado e nunca saudade do pecado. Pecado é escravidão. Escravidão leva à condenação. E São Paulo diz claramente que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E que, de outra forma, São João também diz isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O encontro com Jesus, ele nos liberta das amarras do pecado, das exterioridades simplesmente religiosas que algumas pessoas adaptam para suas vidas, achando que isso é o suficiente. Tem que ser mais do que isso. O encontro com Jesus nos livra das amarras do pecado, da escravidão do pecado, e nos conduz para uma vida verdadeira. São Paulo então diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firme, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Jugo da escravidão para São Paulo é ficar ligado aqui, amarrado ao pecado. E no que é que consiste a liberdade para São Paulo? No que é que consiste a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade, segundo o conceito de São Paulo, consiste em estar inteiramente ligado a nosso Senhor Jesus Cristo. Como que, entrando até, se fosse levar ao pé da letra a linguagem do que é escravidão, alguém diria assim, olha, deixa de ser escravo do pecado para ser então escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém diz assim, mas é isso, padre? É isso, é isso. A verdadeira liberdade para São Paulo consiste em estar inteiramente ligado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A tal ponto de que diante de nós sejam colocada uma única possibilidade. Ou eu sou de Cristo inteiramente, ou eu sou de Cristo inteiramente, não havendo uma outra possibilidade a não ser essa. A verdadeira liberdade consiste em estar inteiramente ligado, acorrentado, aprisionado a nosso Senhor Jesus Cristo. A tal ponto de ser chamado de prisioneiro do amor. Está intimamente ligado à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso São Paulo diz, é para a liberdade que Cristo nos libertou, ficai, pois, firmes e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Quer dizer, todas as exterioridades da religião, e que está falando também para a tradição judaica, essas exterioridades, por exemplo, as práticas piedosas que nós temos, as práticas piedosas de devoção que nós temos, elas só têm sentido se nós estivermos conscientes da nossa adesão verdadeira a nosso Senhor Jesus Cristo. Senão elas serão só práticas exteriores, simplesmente, que mostram uma religiosidade exterior, mas não mostram de fato aquilo que está dentro do coração, a transformação verdadeira, a conversão verdadeira que deve acontecer de dentro para fora, não simplesmente na exterioridade. É bem verdade que quando nós deixamos a palavra de Deus tomar conta do nosso coração, quando nós nos aprisionamos a Jesus, exteriormente também nós mudamos, porque a própria palavra vai nos convencendo de como que deve ser o nosso procedimento, como a gente deve agir no dia a dia, como a gente deve se portar. Então, a questão moral, ela vai ficar implícita na nossa vida, na exterioridade, a partir da experiência com o Senhor. Mas se isso for feito o contrário, se torna escravidão também. Se nós adaptarmos coisas exteriores e viver só de uma exterioridade, o preceito moral pode passar a ser uma escravidão para nós. E aí São Paulo vai desenvolvendo o texto da carta aos Gálatas para dizer que a verdadeira liberdade para o cristão é quando ele é crucificado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando está com o Cristo da cruz. Fora da cruz não há verdadeira liberdade. Fora da cruz, a escravidão. Na cruz com Cristo, nós somos conduzidos pelo Espírito para viver a vida verdadeira. Mas São Paulo vai mais além ainda para dizer que esta palavra que tocou profundamente o nosso coração, que nos tirou da escravidão do pecado, que gerou em nós a verdadeira fé, ela precisa ser traduzida em obras. Mas padre, não é São Tiago que diz isso? São Tiago diz, a fé sem obras é morta. A gente sabe disso e ficou gravado já na nossa mente. Mas São Paulo diz algo muito semelhante, dizendo assim, o que vale
é a fé agindo pela caridade. A fé que opera pela caridade. Quer dizer, feita a experiência com Jesus, despertos para a verdadeira fé, essa fé se traduz depois numa vivência. Viver de acordo com o Evangelho, viver de acordo com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para ser um outro Cristo no meio da sociedade. Não por obrigação, mas porque livremente aceitou Jesus, livremente está ligado a Ele, e é uma decidida ligação incondicional a nosso Senhor Jesus Cristo, que parte da nossa decisão pessoal, da nossa liberdade. Então a fé experimentada em Cristo Jesus, por meio da pregação do Evangelho, porque é sempre a palavra que gera em nós a verdadeira fé, ela precisa depois se traduzir em obras. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. Por que São Paulo está dizendo isso? A circuncisão é um ato de religiosidade exterior próprio da tradição judaica. Ele diz, olha, se você vive toda a exterioridade da religião, mas não vive a verdadeira fé que opera pela caridade, você está escravo de preceitos religiosos, mas que não traduzem a verdadeira vida em Cristo Jesus. E aí a razão pela qual, e eu gosto sempre de lembrar esse pensamento do Papa Francisco, que diz assim, muitas pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo, porque vivem só de uma exterioridade. Quando o Papa falou isso pela primeira vez, algumas pessoas acharam que era um absurdo e até um erro teológico, porque a teologia sempre nos ensinou que entre Cristo e a igreja não tem separação alguma. Mas ele não estava cometendo um erro, nem muito menos querendo separar, mas estava dizendo claramente que quem está em Cristo é uma nova criatura. Quer dizer, tem aqueles que vivem na exterioridade, estão na igreja, mas não estão efetivamente em Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, como São Paulo nos orienta hoje, fiquemos firmes, sejamos firmes no compromisso com o Senhor e não nos deixemos amarrar de novo ao jugo da escravidão. Livres em Cristo para viver a verdadeira liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos resgatou e nos libertou. Sejamos firmes na nossa vida de fé. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.